Olá, apaixonados por livros. Eu sou Edner Braga, você está no canal Explora Mundo e agora eu proponho um exercício muito legal de imaginação. Imaginem só um rio que corre para o mar, mas não só isso. Além de correr para o mar, esse rio corre ao longo da história de um país e também ao longo da produção literária deste mesmo povo e deste mesmo país, narrando os segredos de um império e as palavras, as letras e as poesias de grandes escritores e dos maiores poetas da nossa língua. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu te prometo que você nunca mais vai olhar o Rio Tejo apenas do ponto de vista turístico, mas como o maior personagem vivo da literatura portuguesa. Para este episódio da nossa série Turismo Literário, eu usei uma técnica diferente. Eu saí andando, deixando que o Tejo falasse comigo e fiz horas e horas de imagens, tanto imagens estáticas como imagens dinâmicas gravadas em vídeo, para depois pensar e elaborar o texto deste vídeo, que vai ser totalmente narrado. Então, a partir de agora, eu vou aparecer muito pouco por aqui, mas eu vou deixar vocês com imagens incríveis. E prestem atenção, todas as imagens e lugares serão identificados através da legenda. E também, entre uma parte e outra desse vídeo, haverão imagens estáticas com os títulos dos capítulos para facilitar você identificar do que é que eu estou falando. Muito importante, este vídeo, além de ser de turismo, é também literário. E, portanto, pode se constituir num guia do que você pode vir a ler no futuro para entender a presença do Tejo na literatura portuguesa. Então vão aparecer imagens de lugares e também imagens e nomes dos livros, pois o foco total foram nas belas imagens que aquecem a nossa alma. Então vamos lá. Começamos onde o rio se faz mar. Em Lisboa, a partir do Cais de Sodré, em Belém, este é o cenário da Glória Lusa, imortalizado por Luís Vaz de Camões em Os Lusíadas. Esta obra imortal não é apenas um relato de viagem, é o nascimento de um mito nacional. Camões canta a audácia de Vasco da Gama e seus marinheiros, que partindo destas águas, desafiaram deuses e monstros para unir o Oriente ao Ocidente, transformando o Tejo na artéria principal de um império global. Mas o Tejo épico ganha outras cores em A Casa do Pó, de Fernando Campos. O autor nos transporta para o século XVI, acompanhando o jovem Frei Pantaleão em sua partida para a Terra Santa. A narrativa descreve um rio coalhado de 1000 embarcações, naus, caravelas e galeões, pintando Lisboa como o porto definitivo do mundo, onde o movimento das águas se confunde com o movimento da própria história. Para entender o lado humano dessas partidas, Mário Cláudio, em Peregrinação de Barnabé das Índias, dá voz a um marinheiro cristão novo. É uma narrativa que humaniza o mito, mostrando o medo, a esperança e a crueza de quem via o reino se esvair em busca de um sonho salvífico no Oriente. Já Paulo Moreiras, em O Ouro dos Corcundas, traz uma narrativa picaresca e vibrante, ambientada nas guerras liberais, onde o Tejo surge como um símbolo místico e geográfico que atravessa as aventuras e desventuras de personagens que buscam um tesouro e sua própria identidade. Fechando este ciclo de glória
e reconstrução, temos as obras de Miguel Real. São duas. Em O Feitiço da Índia, ele mergulha na mística e nas consequências da presença portuguesa no Oriente, enquanto em A Voz da Terra explora a resiliência nacional após o terremoto de 1755, mostrando como o rio e a terra testemunharam o renascimento de uma Lisboa que se recusou a morrer. Se você está gostando desta jornada literária, dê o seu like, compartilhe e comente. A sua interação é o que faz o canal crescer. Assine o canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio da nossa série. Este conteúdo é um oferecimento da Clique Livros e da Cursos Clique. Convido você a acessar as lojas virtuais através do link na descrição e conferir os materiais exclusivos que preparamos para você, mas só depois que esse vídeo acabar. Seguindo mais adiante, o Tejo torna-se um vizinho íntimo. Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, em seus poemas completos, ensinou-nos que, embora o Tejo leve a América e a fortuna, ele nunca será mais belo que o rio da nossa aldeia. Para Caeiro, o Tejo pertence ao mundo e a quem o navega, mas o rio pequeno pertence apenas a quem o contempla com verdade. É uma lição de simplicidade e pertencimento. Essa relação cotidiana e sensorial aparece com força em Esta Cidade, de Irene Lisboa. A autora descreve como a luz e o cheiro da maresia entram pelas janelas da cozinha, transformando o lar em um cais de embarque. É o tejo das sensações miúdas que semeia fuligem na roupa branca estendida e sonhos na alma de quem observa o movimento dos barcos no horizonte. Para quem deseja sentir a pulsação afetiva da capital, Antônio Mega Ferreira, em Lisboa e Tejo e Tudo, oferece crônicas que são verdadeiras declarações de amor, mostrando o rio como o coração que faz a cidade bater e respirar. José Alfaia, em Lisboa, do Rio Salgado, celebra em versos a vida ribeirinha, o amor e a luz única que só este Rio Salgado consegue refletir sobre as colinas. E a antologia Tejo, Nome de Rio, da Zaina Editores, reúne diversas vozes poéticas que juntas imortalizam os ventos, as marés e os estados de espírito que o rio provoca na alma lisboeta através dos séculos. Quero aproveitar para expressar meu profundo agradecimento aos patrocinadores Clique Livros e Cursos Clique. O apoio dessas empresas é o que propicia as viagens e a pesquisa necessária para os conteúdos dessa série de turismo literário. Não deixem de visitar os sites deles pelos links abaixo. Você é um convidado de honra, mas depois que esse vídeo acabar. Mas a literatura moderna também olha para o Tejo com desilusão e ironia. Antônio Lobo Antunes, em As Naus, faz uma sátira feroz sobre o fim do Império, narrando o retorno grotesco de figuras históricas a uma Lisboa em ruínas e descaracterizada. E, em A Ordem Natural das Coisas, do mesmo autor, ele descreve uma cidade submersa, onde o murmúrio do rio invade a solidão das personagens, tornando-se uma presença quase asfixiante que guarda os segredos de famílias em decadência. Essa visão crítica sobre o Tejo também ecoa em Miguel Torga, que em Poemas Ibéricos desconstrói o mito épico.
chamando Camões de poeta de um império louco e lamentando a estagnação de um país que se perdeu em sua própria memória. Já a voz de Natália Correia, no poema longo O Morto Coletivo, de 1972, realiza uma autópsia social de Portugal, usando o Rio como espelho de uma nação paralisada pela ditadura, um corpo coletivo que precisava despertar de seu sono espiritual. Fernando da Costa, em Os Infiéis, reforça esse sentimento ao retratar nautas que, após descobrirem o mundo, adormecem desiludidos com o que encontraram. E na música, as canções de Sérgio Godinho trazem o tejo dos cacilheiros e das travessias urbanas. Para Sérgio Godinho, o rio é o caminho do trabalho, da mudança e da liberdade. O cenário onde Lisboa amanhece e se transforma cada travessia entre as margens. E você pode encontrar as canções, poemas de Sérgio Godinho no livro 75 Canções. E para encerrar nossa jornada, olhamos para o Tejo como um ser vivo e geográfico. O jornalista Luiz Ribeiro, no seu livro Tejo, ou Histórias do Tejo, faz uma investigação profunda sobre os 1000 quilômetros de histórias, batalhas navais e lendas que este rio ibérico testemunhou. É um relato empolgante sobre um rio que faz parte do nosso dia a dia, mas que esconde segredos em cada curva. Manuel Lima, em O Tejo da Nascente à Foz, oferece um guia geográfico e humano indispensável, percorrendo o rio para revelar a diversidade das paisagens e das gentes que o habitam. Por fim, o clássico Raul Brandão, em Os Pescadores, dá voz à dureza e ao misticismo dos homens do mar. Brandão retrata o Tejo não como um símbolo de glória, mas como o ganha-pão sofrido e sagrado de comunidades como os avieiros que vivem em comunhão absoluta com essas águas. O Tejo é, enfim, o fio condutor da identidade de um povo e da nação portuguesa. Eu espero muito que essas imagens e essas palavras tenham trazido um pouco da visão de Portugal como um lugar de turismo, mas também um lugar de literatura. E como vimos, e foi o grande objetivo desse vídeo, o Rio Tejo é um rio que vai muito além das suas águas, porque na verdade ela é uma entidade viva e um personagem de vários momentos importantes da história e da literatura portuguesa. Se você se interessou por adquirir algum ou uns livros entre os citados aqui, eu deixei o link para aquisição na descrição do vídeo. E se você se decidir pela aquisição de algum livro, use o link correspondente, porque assim você vai estar apoiando o canal de uma forma muito importante. Ainda vai poder obter algum desconto, talvez frete grátis e ajudar a sobrevivência e a existência do canal Explora Mundo, para que a gente possa publicar mais vídeos sobre turismo literário. Para você que ficou até aqui nesse vídeo, eu manifesto a minha gratidão, deixo o meu abraço literário e já aviso, fique no canal porque nós já temos mais de 200 vídeos à sua disposição e muita coisa ainda vai ser publicada na série de turismo literário. Então fica com a gente que você com certeza vai apreciar. E agora, fui!